Olá, muito boa noite a todos vocês. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler uma passagem muito forte. Está escrito aqui no livro de Isaías 38. Fala sobre a cura de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias ele estava doente e Deus mandou Isaías na casa de Ezequias para falar que Ezequias ia morrer daquela doença. Mas a Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor e Deus deu o livramento para Ezequias. Amém? E o mesmo eu tenho certeza que vai acontecer nessa nossa corrente. Você que tem estado doente, enfermo ou enferma, eu creio que Deus vai curar todos. Amém? Graças a Deus. Eu quero até pedir para você colocar aí o seu nome, o nome do seu familiar, que mais precisa de oração. Prepara também o seu copo d'água, o meu já está aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever. Vai ser um prazer muito grande. Só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever, se não paga nada gratuitamente, ativa o sininho na opção todas para você estar recebendo essas orações. E compartilha o link desta oração e deixa também o seu gostei, o seu like. Eu creio que Deus vai estar abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Agora quero ler essa passagem que diz aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora você imagina, quando você recebe uma palavra de um médico dizendo que um familiar seu não vai viver mais, que ele vai morrer, a pessoa já entra em desespero, já fica muito preocupada. Agora você imagina Ezequias ouvindo da boca de Isaías a palavra de Deus, que Deus disse que ele ia morrer e não ia viver mais. Agora imagina o baque que não foi. Então isso aconteceu com Ezequias. E aqui no versículo 2 diz assim: então, olha só como que é forte. Naquele momento que ele recebeu essa mensagem de morte, a primeira coisa que Ezequias fez, olha o que ele fez. Ó, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, quando se levanta o mal sobre a sua vida ou sobre a sua casa, nós devemos, em primeiro lugar, orar a Deus, buscar a Deus, porque só Deus pode nos abençoar, só Deus pode nos dar o livramento, só Deus pode nos curar. Então aqui está dizendo, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Falou com Deus. Ele foi falar com Deus. E olha o que aconteceu. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele fez a oração. Ele falou com Deus. E ele chorou. Ele se derramou em lágrimas. E olha o que Deus fez. Olha o que Deus ele fez. Deus ele é maravilhoso. Quando você está no caminho de Deus, você está buscando a Deus, Deus ele não te nega nada.
Deus, ele abençoa a gente em tudo. Olha o que Deus diz para ele, ó. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus, ele viu que as lágrimas de Ezequias, Deus, ele viu a oração, Deus, ele viu as lágrimas e acrescentou 15 anos para Ezequias. Então, olha o que a oração ela faz. Mudou a vida de Ezequias, porque ele orou. Quando você ora a Deus, você está chamando a atenção de Deus. Quando a gente não ora, a gente não chama a atenção de Deus. Mas Ezequias chamou a atenção de Deus. Porque você pode estar passando por um problema muito grande de saúde. De repente você já foi aos médicos, está tomando remédio e foi também desenganado pelos médicos. Só que aquele foi desenganado pelo próprio Deus. Mas só que o que ele fez? Ele orou. Ele tomou uma atitude de orar. Por isso que nós temos chamado você para sempre estar aqui na oração com a gente, tanto à noite como também de manhã. Você vê que a oração traz livramento. A oração curou Ezequias. Deus curou ele. Deus livrou ele daquele mal. De repente você está precisando de um grande livramento. Nós vamos orar. E nós vamos falar com Deus. De repente você está passando por uma luta muito grande. Por um problema muito grande. Mas é o melhor momento para você orar. É o melhor momento para você falar com Deus. É nesse momento que a gente estamos em apuros. Estamos enfrentando uma luta muito grande. Um problema muito grande se levantou. Então é nesse momento que Deus, ele vê quando você se inclina, se dobra, se humilha diante dele e você fala com ele. É isso que tem faltado. Quando a gente ora, Deus, ele age. De repente você está precisando de uma grande vitória na sua família, na vida do seu filho, da sua filha, ou para você mesmo. Mas Deus vai te honrar. Deus, ele vai te abençoar. Mas é importante a gente estar orando a Deus, buscando a Deus, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Vamos falar com Deus agora? Vamos orar, vamos falar com Deus. E o mesmo Deus que ouviu a oração de Ezequias, ele também vai ouvir a nossa. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, eu não sei, meu Pai, o que esse meu irmão, o que essa minha irmã está passando, mas o Senhor sabe. Ezequias, ele estava enfrentando um problema de saúde, mas o Senhor, meu Pai, deu a vitória para Ezequias. O Senhor abençoou ele. Quando ele orou ao Senhor, ele chorou, ele se humilhou diante de ti. E a gente vê aqui, meu Pai, o que a oração ela faz com a vida de uma pessoa. O Senhor mudou a vida de Ezequias, meu Pai.
O Senhor transformou a vida dele. E eu creio que o mesmo está acontecendo agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Pai. Eu creio que o Senhor está operando na vida deles, na casa, na família, na vida espiritual, na saúde, meu Pai. Porque eu creio que o Senhor está agindo agora. E assim como o Senhor ouviu a oração de Ezequias, o Senhor ouve também a nossa oração. E eu te peço agora, meu Pai, olha para esse meu irmão, olha para essa minha irmã, que tem te buscado, que tem orado, que tem falado com o Senhor. Meu Pai, dê a vitória para ele, dê a vitória para ela. Abençoa todos agora, meu Pai. É isso, meu Deus, que eu te peço. E desde já, meu Pai, nós te agradecemos. Consagra e abençoa este copo d'água, unge com o teu poder, com a tua unção, com o teu espírito, meu Pai, e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço. Eu apresento o nome dela ao Senhor, os pedidos de oração, e todos que creem, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja, e graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte da noite. Eu creio que Deus, ele ouviu a nossa oração. Amém? Como ele ouviu também a oração de Ezequias. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever e ativa o sininho na opção todas para você estar recebendo essas orações, tá bom? Uma ótima noite para todos nós, um abraço apertado, carinhoso para todos vocês. Eu te espero aqui na oração da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.